da Gama. Então é o seguinte, ó. Hoje o Vasco, voltando às atividades, o Vasco tem uma galera com contrato se encerrando esse ano. Kehler, goleiro Kehler, pouco foi utilizado, né? É emprestado. Zagueiro Rojas, também é emprestado, tá com o contrato se encerrando no fim do ano. Hugo Moura tem contrato de empréstimo se encerrando. Talvez desse que eu tenha falado, o que é mais utilizado, né? Vitor Luiz passou a ser utilizado depois, né, de um bom tempo. Também tem contrato se encerrando no fim do ano. Maicon, zagueiro, também tem contrato acabando em dezembro. Rossi, lembra do Rossi? O Rossi tá no elenco do Vasco. Também tem contrato se encerrando. E o Galdames, Pablo Galdames, também tá no elenco do Vasco, também com contrato se encerrando. Kehler, Rojas, Hugo Moura, Vitor Luiz, Maicon, Rossi e Galdames. Rossi e Galdames já falam, não estão nos planos. O Vasco tentou negociá-los no meio do ano, não conseguiu, e a tendência é que sejam liberados após o fim do contrato, né? O Vasco até tentou um outro clube, como por exemplo fez com o Serginho, com o Zé Gabriel, com outros nomes. Como não estão nos planos, o Rossi e o Galdames devem ser liberados ao final do ano. E o Vasco tá naquela de tentar projetar e planejar o máximo que dá pro ano que vem, mas tem algumas incógnitas. Por exemplo, grana, né? Quanto de grana vai ter pro orçamento do ano que vem? É uma incógnita. O Vasco tá tentando se reestruturar depois dessa saída da 777, que ainda tá tentando vender, né? A ACAP, que é a empresa de consultoria, tá tentando vender ainda pelo máximo de dinheiro que conseguir. É difícil. A gente sabe, não é uma situação simples, mas eles estão tentando vender. Não só do Vasco, mas como de todos os clubes. Copa do Brasil, se o Vasco passar pra final, leva pelo menos 30 milhões, é uma baita grana, é uma baita cota aí de participação, se for campeão, 73 milhões de reais. Mas assim, se passar pra final já é uma boa grana, se não passar, não vai ter essa grana à disposição, óbvio. Tendo o campeão da Copa do Brasil, por exemplo, além da grana, teria uma vaga em Libertadores. Então já muda o planejamento pro ano que vem, porque a Libertadores também dá dinheiro e é uma competição internacional. Brasileirão, o Vasco tem que confirmar a permanência na Série A. Ah, Breno, tá dizendo que o Vasco tem chance de ser rebaixado? Tem, né? Tem que confirmar pra se planejar pro ano que vem. Então, assim, são muitas incógnitas, mas dessa turma aí, você faria uma forcinha pra renovar com alguém, Gabriel? Vamos lá, repete a lista aí. Goleiro Kehler? Não. Não foi usado. Rojas, zagueiro? Não. Hugo Moura? Esse tem que ficar. O Vasco tem a opção de compra ao final do ano, se quiser. Esse, pensando até no Vasco melhorando de qualidade, ele seria uma boa composição de elenco, um jogador pra brigar por posição, esse tem que ficar. Vitor Luiz, lateral esquerdo. Não, o Vasco tem hoje o Piton, tem o Leandrinho em crescimento, não teria porque o Vasco manter o jogador. Maicon, zagueiro. Cara, dependendo do nível de investimento que você vai ter pra remontar essa zaga no ano que vem, você pode avaliar, mas eu acho que o Maicon tem comprovado que é ao menos um cara útil com a experiência e com a qualidade técnica que ele possui. Os outros dois, Rossi e Galdames, esses não estão nos planos. Se você me disser assim, não, o Vasco conseguiu um investidor, tem uma nova SAF agora botando dinheiro, vamos reformular o elenco quase que totalmente. Aí eu acho que dá pra liberar o Maicon. Não, ainda vamos trabalhar num perfil mais enxuto, o Pedrinho à frente, tendo que se desdobrar na parte financeira. Aí você pode manter um cara como o Maicon que tem tudo pra ser importante. Então o Vasco voltando aí aos trabalhos e já pensando, a gente tá em outubro, tentando de novo o máximo projetar o ano que vem, mas tem que esperar, né? É uma situação complicada pro Pedrinho também, né? Você tem que planejar o ano que vem, mas você não sabe como é que vai terminar 2024. Cara, eu não queria estar no lugar do Pedrinho, não. Eu não queria, não. Pedrinho era comentarista, né? Do maior canal, né, de esporte do país e comprova que é um cara, né, o Pedrinho, ele gosta do desafio. Não é à toa, né, Breno, que tem um montão aqui no nosso lugar avaliando e tem um cara só lá na cadeira de presidente, porque o desafio é muito grande. Mas ele tem se saído bem. Mas tem que dar um salto nessa direção de buscar um novo investidor. É o que o Vasco está fazendo agora, até em conjunto ali com a empresa que assumiu, digamos assim, o espólio da 777, né, um Vasco buscando essa solução. Tem que ser feito, claro, com a calma necessária para você não dar um tiro errado, mas ao mesmo tempo você tem que caminhar nessa direção. O Vasco vai precisar de dinheiro, enquanto isso o planejamento ele tem que seguir bem enxuto, com tiros certeiros, com o Vasco muito assertivo no mercado. E para isso, né, chegar numa final de Copa do Brasil já seria maravilhoso. Conquistar seria um mundo perfeito, porque é o retorno esportivo com título, é o retorno financeiro com uma bolada entrando na conta que te dá muito mais tranquilidade. Cada dinheiro que o Vasco ganha a mais em termos de premiação dá mais tranquilidade para o Pedrinho projetar a sequência do trabalho dele como presidente na busca por um novo investidor. Então a Copa do Brasil nesse ponto não é uma tábua de salvação, não é isso. Mas ela acaba sendo algo
que não estava nos planos, ninguém imaginava, talvez o Vasco chegando tão longe, o Vasco foi chegando e o Pedrinho se abraçou com esse elenco e, querendo ou não, esses caras dentro de campo acabam tendo uma importância fora, porque eles vão garantindo um dinheiro que pro Vasco vai ser importante para ganhar oxigênio. E é isso, Breno, agora com relação à Barca, tem muito que contestar, não. Por exemplo, a situação do David, né? O Vasco vai tentar negociar a situação do David com o Internacional, porque se lesionou, vai ficar um ano fora. O David bateu a meta e se machucou em seguida. E é uma grana alta, né? Quase 10 milhões de euros. Então o Vasco vai tentar negociar também, né? Tem um contrato na letra fria, mas às vezes, até pela boa relação que o Vasco tem com o Furacão, apesar da confusão que teve em São Januário, as diretorias têm boa relação histórica. Então o Vasco pode tentar negociar se for o caso, tá? Só pra explicar assim, resumidamente, né? Eu falei que o Vasco ia começar as conversas para a renovação do Léo Jardim e isso tá próximo de ter um fim positivo para a permanência do Léo Jardim no Vasco. O novo contrato, né, deve ser assinado ao final do ano, quando acabar a temporada. E aí seria estendido até 2028, com 30% de aumento salarial. Então o Léo Jardim teria um aumento, como a gente já tinha falado, e o contrato estendido até 2028. Atualmente, a multa rescisória dele está em 30 milhões de euros. É um dos jogadores mais valorizados desse elenco do Vasco, o goleiro Léo Jardim. E assim como no ano passado, esse ano alguns clubes portugueses sondaram a situação do Léo Jardim para tentar negociar com ele no fim do ano. Mas assim, pelo que eu apurei, nada disso foi usado como barganha. Não, o Léo Jardim quer ficar, né? Ele não está usando isso como barganha para negociar um aumento de salário, por exemplo. Ele quer ficar, já tinha sinalizado isso, mas teve de novo sondagem de clubes europeus. Ele já passou por Portugal em 18-19 pelo Rio Ave e em 20-21 pelo Boa Vista. Mas o Léo Jardim quer permanecer, ele quer pensar em seleção brasileira, por exemplo, e também seguir uma carreira um pouco mais tranquila, não no sentido de ser tranquilo jogar no Vasco, mas ter exposição, ser valorizado, é isso que ele quer e ver essa possibilidade atuando no Vasco da Gama. Léo Jardim tem 29 anos, chegou ao Vasco no início do ano passado, até então bastante desconhecido, mas se firmou como titular, não deu espaço, a gente vai se lembrar, pro Ivan, né? O Ivan no passado que chegou era um goleiro no mesmo nível que a gente avaliava, seria até uma disputa legal, mas o Léo Jardim dominou e ídolo é uma palavra forte, mas ele é um dos caras que recebem mais carinho do torcedor cruzmaltino nesses quase 2 anos de Vasco da Gama. Léo Jardim com 95 jogos, próximo já de bater a marca de 100 jogos, continuando aí normal até o fim da temporada, vai bater já 100 jogos pelo cruzmaltino. Cara, e não poderia ser diferente, né? Eu acho que poderia. Tem que ser uma das prioridades do Vasco a renovação do Léo Jardim, Vitor. Jogador muito jovem. Não parece não, mas ele é jovem pra goleiro. Uhum. Nesse momento, pra mim ele deveria estar com a seleção brasileira. Porque o Everton foi convocado. Concordo. O Everton foi convocado e pra mim o Léo Jardim está fazendo uma temporada melhor que o do Everton. Mesmo sem o Alisson está lesionado. Não, mesmo acho que com o Alisson, o trio Alisson, Ederson e Bento. Não, cara, desculpa, eu não gosto do Alisson, cara. Eu não vejo o Alisson como um jogador selecionável. Acho que a época do Alisson já foi um jogador selecionável. Hoje eu tô com você, Brandão. Hoje eu seria muito mais Léo Jardim do que Alisson, sinceramente. Sim. Cara. Até o John, cara. Ainda acho o Alisson melhor. Mas eu entendo que a galera esteja saturada com o ciclo do Alisson. Ninguém aguenta mais, né? Já são 2 Copas do Mundo seguidas. Uhum. E ele não fez uma grande defesa porque realmente o time estava estruturado defensivamente falando. Exatamente, a questão é essa, é que ele não vem rendendo nem mesmo no Liverpool. Até que agora, tudo bem, tá começando a temporada ainda, né? Também, né? Mas e agora se machucou. Temporada passada, principalmente, não mereceu mesmo. Comparar com o Everton, então, é até covardia. O Léo Jardim tá pegando muito mais. Sim. Chegou com desconfiança, inclusive minha. Porque quando ele chega, ele lembra que com o Ivan. O Ivan seria, num primeiro momento, titular absoluto. E aí o Léo Jardim, meio que na carteirada, vira titular, e depois a gente entendeu por quê. Na época a gente não entendia justamente porque ele era um cara que vinha lá do Lille, né? A gente não acompanhava muito. Hoje ele tá na prateleira dos melhores goleiros do Brasil. É uma renovação excelente, porque, como eu disse, ele é jovem, ele só tem 29 anos. Uhum. Pra goleiro, cara, 29 anos, você tem aí 10... Só ver o Fábio, verdade. 15 anos. Então, assim, é um potencial ídolo. Se o Vasco se firmar como um time que vai brigar na parte de cima da tabela daqui a 2, 3, 4 anos, ele é um potencial ídolo, sim. É o que eu ia perguntar. Ele já é ídolo? Não, acho que ainda não. Não, mas tá caminhando pra isso. Tá caminhando pra isso e um detalhe, né, cara? Você já vê uma empatia do torcedor vascaíno com o Léo. Sim. Não é pra menos, né? Você lembra do Martin Silva? O último grande goleiro que o Vasco teve?
Eu acho que é uma situação semelhante. O Martin Silva, ele não é ídolo do Vasco, mas o torcedor tem muito carinho por ele, pela passagem. Talvez não seja ídolo porque ele não conseguiu ganhar nada relevante. Agora, você imagina o Léo Jardim sendo campeão da Copa do Brasil, por exemplo. Aí ele pode subir esse patamar, sim. Verdade. E o Vasco tem um histórico de bons goleiros. Né? Assim, década de 80, 90, aí você pega lá atrás, enfim, o Vasco sempre teve bons goleiros. O próprio Fábio, que não teve uma história tão longa no Vasco. Não, Fábio, Elton, Carlos Germano. Só que aí depois dá um pulo considerável. Fernando Praz. O Fernando Praz. E Martin Silva. E agora Léo Jardim. Porque no meio dessa galera aí teve uns goleiros que vou te falar um negócio. Sim. Alessandro, Michel Alves, Diogo Silva. Ali Cássio, lembra o Cássio? Cássio. E aliás, teve o Acácio lá atrás. Não, esse é brabo demais, pô. Brabo.